vamos colocar uma coisa muito clara, né? Que se ouve muito por aí, que é a estratégia de investigação do juiz Moro. Eu falo assim, a culpa é toda do Ministério Público e da Polícia Federal e dos órgãos auxiliares, porque não tem estratégia de investigação nenhuma. Né? Quem investiga ou quem decide o que vai fazer e tal é o Ministério Público e a Polícia. Né? O juiz ele é reativo. Tem gente que fala que o juiz normalmente deve cultivar essas virtudes passivas. Né? E eu até me irrito, às vezes vejo crítica um pouco infundada ao meu trabalho, dizendo que sou um juiz investigador. Né? Poxa, eu coloco assim, então identifique lá nos meus atos judiciais um ato que eu determinei a produção de alguma prova de ofício, sem provocação. No máximo, juntada de documento, eventualmente oitiva de uma testemunha, né? Dentro desse rol enorme de casos criminais, é praticamente nada. Oi, gente. Pois é, vocês viram o cinismo do Moro? Isso é o que ele defendia no passado, né? O que ele deixava para o público quando acusaram ele justamente de interferir nas investigações. E ele disse, não, jamais faria isso. Não é juiz investigador, não coordena. Ele é reativo, ele cultiva, nas palavras dele, cultiva as atitudes passivas. Eu acho que mandar mensagem indicando sentença não é passivo, é ativo. Eu acho que dizer a ordem que determinadas coisas sejam apresentadas e determinar quais testemunhas devem ser chamadas e quais não devem ser, não é passivo. Enfim, vamos falar sobre isso hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia, tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas, sugiro que vocês deem uma olhada. O Filosofia Popular é sextas-feiras, discutindo filmes, séries, quadrinhos e muito mais. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim. E você também pode se tornar um apoiador, e se você se tornar apoiador, você pode escolher pauta, conversar diretamente comigo sobre quais temas a gente deve abordar aqui e muito mais. Não é? Pois bem, isso daí, essa mensagem que vocês acabaram de ver do Moro, era o que ele dizia acreditar. Mas a gente tem como acreditar no Moro, em qualquer coisa que o Moro diga a partir de agora? Eu acho que não, não é? É bom lembrar, e isso é importante realmente ser ressaltado, que nós só estamos com 1% dos vazamentos em torno das mensagens do Moro. Ou seja, isso está só no começo. Então tem muito, muito mais vindo por aí. E as estratégias dos passadores de pano já começaram com tudo, né? A Globo, a Jovem Pan, na Jovem Pan o Caio Coppola lá, passando pano e arrumando todo tipo de justificativa. Eu inclusive devo fazer um vídeo sobre isso, abordando o fato de que, bem resumidamente, eles abraçaram o Moro como herói e agora eles têm que defender o Moro porque a queda do Moro, de certa forma, eles caem junto, quer dizer, porque a reputação deles vai ser arranhada depois deles ligarem tanto a imagem deles ao Moro, né? Então, eles têm que defender o Moro porque eles, no fundo, estão defendendo a sua própria imagem. Então, isso é importante de compreender. E existem outros detalhes, né? O Sérgio Moro, ele fez isso fundamentalmente por poder e por prestígio. Eu acho que a descoberta de... Todas as descobertas são importantes. A descoberta que o Dallagnol, eu fiz vídeo sobre isso, já sabia que as provas em relação ao Lula eram ruins, eram indiretas, é importante. Mas o que o caso do Lula mostra de mais importante para mim, em termos de compreender a figura do Sérgio Moro e compreender o próprio Dallagnol, é o seguinte: eles usaram de artimanhas para poder manter o julgamento em Curitiba e não deixar para São Paulo, porque eles queriam poder, porque eles queriam prestígio, porque eles tinham um projeto de poder. Porque a Operação Lava Jato não foi uma operação meramente contra a corrupção, foi uma operação que visava elevar essas pessoas a postos de poder. E um deles chegou ao Ministério da Justiça, ministro da Justiça, o Sérgio Moro, justamente cumprindo esse projeto de poder, e ele visava ou o STF ou a presidência da República. Esse era o projeto de poder desse pessoal. E não é só o Moro, e não é só o Dallagnol.
várias outras pessoas envolvidas na investigação conseguiram ascender para cargos importantes justamente pelo prestígio adquirido junto a essa investigação. E por isso que agora eles defendem com tudo, com unhas e dentes. Por isso que eles estão defendendo o indefensável. Porque o próprio emprego deles depende disso. Porque os cargos dependem disso. Porque a trajetória política deles depende disso. Porque se eles caírem, o que infelizmente não é certeza, aliás, eu diria que existe uma chance significativa disso dar em pizza e ficar usando esses argumentos que só convencem os bolsominions mais fanáticos, aqueles que colocam os seus sentimentos de ódio para com a esquerda acima de qualquer tipo de racionalidade. Mas essas pessoas vão ser convencidas. Mas o poder da mídia pode até convencer outros, pode até normalizar uma atitude completamente incompatível com a investidura de um juiz. Eu conversei com alguns advogados e alguns deles, inclusive, que não estão tão familiarizados com o caso, me responderam, eu não vou dizer o nome, mas me responderam assim na lata. Não, isso é absurdo. Isso é obviamente um absurdo. E é isso que muitos especialistas estão dizendo em todos os meios de comunicação. Mas não precisa ser advogado para saber disso. Não precisa ser advogado. Um juiz não pode aconselhar, como o próprio Moro reconheceu no vídeo que eu mostrei aqui. Ele não pode. O Moro sabia que era errado. O que ele não sabia é que ele seria descoberto. Mas o juiz não pode aconselhar, dirigir uma investigação. Moro não condenou as pessoas que ele condenou porque ele achasse que elas eram culpadas. Algumas delas, inclusive, têm boas evidências de serem culpadas. Alguém vai querer dizer que Gedel, que tinha mais de 50 milhões no apartamento, não é culpado. Entendeu? Eduardo Cunha e outros bandidos. Alguns são culpados, sim. Mas eles precisam ser julgados por um outro juiz. Precisa ter um outro promotor. Um outro promotor tem que olhar as provas, depois desses julgamentos todos terem anulados, tem que olhar as provas, decidir quem merece ser processado, processar e o outro juiz tem que julgar. Tem que começar tudo do zero. Isso é o que é o certo do ponto de vista legal. E não precisa ser advogado para perceber isso. Até um cara de direito como Reinaldo Azevedo já falou sobre isso. Mas isso é óbvio, não se trata de algo... Percebam, não se trata de algo difícil de discutir. Mas toda uma narrativa dos passadores de pano está sendo construída e vai tentar convencer a opinião pública que os fins justificam os meios. Que para atingir o fim de combater a corrupção, sendo que se você combate a corrupção dessa forma, você pode condenar a gente para quando não tem provas. E se a gente começa a condenar a gente para que não tem provas boas, isso abre um precedente monstruoso. Para não falar no ataque gigantesco que esses caras realizaram à própria democracia. Quando eles decidiram não deixar Lula falar no segundo turno, porque isso poderia ajudar Haddad, eles interferiram no processo democrático. Eles tornaram nossa eleição uma eleição inválida. Eles fizeram isso. Por que eles tornaram nossa eleição inválida? Porque a partir do momento que eles resolveram interferir na eleição propositalmente, usando do poder jurídico que eles tinham, o processo democrático não transcorreu dentro da legalidade. O nosso processo democrático transcorreu de forma ilegal. E impedir que o Lula falasse, é bom lembrar, é uma ruptura com as nossas regras. Tanto é que depois da eleição transcorrida, ele está dando uma entrevista atrás da outra aí. Mas, gente, assassinos, ladrões, corruptos e todo tipo de criminoso que você possa imaginar tem o direito de dar entrevistas. Entrevistas não é uma coisa que nunca foi vedada a prisioneiro nenhum. E se abriu uma exceção gigantesca e o motivo era um só.
impedir que Haddad vencesse as eleições. Isso suja totalmente o processo democrático, independentemente se você gosta ou não gosta do PT. Muita gente que odeia o PT está defendendo que eles teriam o direito de fazer isso só pelo ódio ao PT. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. A gente não tem que ter político de estimação. Entendeu? Não tem que ter juiz de estimação, não tem que ter promotor de estimação. Descobriu que o político é corrupto, qualquer partido que seja, cadeia. O juiz fez uma irregularidade, tem que ser punido. No Brasil, as decisões estão acontecendo meramente por motivação política. E se ignorando completamente a lei. Eu me preocupo muito com isso, porque esse tipo de justificativa foi justamente o que regimes de característica autoritária fizeram ao longo da história. Todos os regimes extremamente autoritários, e o Brasil tem uma forte tradição de autoritarismo, a gente não precisa ir para os outros países, basta olhar para a nossa própria história, e nós temos uma tradição muito autoritária. É quando você ignora as regras do jogo. É você dizer, não, democracia só servir aos meus interesses. Isso não pode. Não pode ser assim. E é assim que uma parte da população, parte dos meios de comunicação e parte dos agentes políticos está agindo. É muito preocupante, gente. E nós precisamos ficar de olho. Um abração. E se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, que é muito importante para mim, e considerar se tornar um apoiador. Um abraço. Tchau, tchau.